Saudações, galera! E hoje é a nossa última aula do bimestre, deste segundo bimestre, tá? Então aqui só vou fazer uma breve recapitulação do que nós trabalhamos na aula passada, né? Então começamos aqui com a diferença entre doxa e episteme, algo que nós já vimos no ano passado, só estou reforçando para fazer essa conexão com o conteúdo deste bimestre, tá? Então lembre que eu falei para vocês que a diferença fundamental entre esses dois conceitos é que a episteme representa o conhecimento fundado em critérios como a verificabilidade, né, a construção lógica e o argumento. Já a doxa é uma opinião que não necessariamente precisa estar ancorada em evidências, em uma construção argumentativa sistemática e assim por diante, tá? Daqui também eu trouxe uma outra divisão dentro da filosofia que aparece na modernidade, ou seja, a partir do século XV, tá? Onde o método científico ele começa a ser desenvolvido. E neste processo de desenvolvimento do método científico, que seria a base da ciência moderna, nós temos essas duas correntes filosóficas, ou correntes epistemológicas, né? Que trazem diferentes interpretações sobre a natureza do conhecimento, sobre a origem do conhecimento. Então, nós temos o empirismo e o racionalismo. Então, eu mostrei para vocês as diferenças fundamentais aqui entre essas duas correntes, né? Entendendo o racionalismo como a relação hierárquica da consciência sobre o objeto e o empirismo do objeto que influencia a consciência. Então são dois caminhos diferentes. Aqui é dedutivo da razão para o objeto, aqui é indutivo do objeto para a construção racional. São dois caminhos diferentes, mas ambos utilizam-se do método científico como fundamento, como base, né? Então, para maiores dúvidas, para tirar maiores dúvidas, acessem este vídeo lá, está no canal do YouTube, se não tiver no portal mais, vocês podem ver lá e tirar essas dúvidas, tá? E hoje, pessoal, eu vou trazer aqui uma outra discussão bipolar, né, de duas diferenças aqui, de diferenças entre dois polos, né, que é a ideia de narrativa versus verdade. Por quê? Porque muitas vezes nós tendemos a acreditar em narrativas que são criadas, são construídas por uma consciência e que se torna verdade a partir do momento que ela é exteriorizada, que ela é exposta e ela é vinculada por uma cultura. Então ela se torna algo reproduzível, né? Ela é reproduzida por várias pessoas e acaba se tornando uma verdade, né? Então, por exemplo, aquilo que o Joseph Goebbels, que era o primeiro-ministro da propaganda nazista, né, falava que se você contar uma verdade 1000 vezes, aliás, uma mentira 1000 vezes, ela se torna verdade, né? Então você repete as coisas dentro de uma construção narrativa e ela se torna verdade. E qual que é a vantagem que uma narrativa tem sobre uma descrição de verdade científica? Muito simples, a narrativa ela pode envolver alguém porque ela traz elementos poéticos, elementos imagéticos, fantasiosos, que são muito mais atrativos para quem está ouvindo. Já você vai descrever uma verdade, muitas vezes você vai utilizar de termos que são muito rigorosos, muito áridos, muito chatos, porém que são verdade. Números, né, estatísticas, algo que exige mais do intelecto de uma pessoa, exige pressupostos específicos, exige uma construção, uma formação, tá? Então você colocar a narrativa fantástica ou mítica, ou até mesmo a narrativa do conto de uma história, né? História com E aqui, não com H, né? Algo que não existe, que não condiz com a verdade, ela é muito mais tentadora e fascinante do que você descrever um fenômeno da realidade. Portanto, muitas vezes nós acreditamos em narrativas em detrimento daquilo que é a verdade, tá? Por quê? Porque nós temos uma tradição histórica que contempla a narrativa como algo lá no seu princípio, tá? Então até hoje nós mantemos narrativas míticas porque elas fazem parte primeiro da nossa identidade, da construção da nossa identidade. A compreensão de que uma verdade ela deve ser vinculada pela sociedade como algo superior a narrativas é muito recente, é do século XVIII, é do iluminismo, tá? Então, imagine que nós temos 300 anos de iluminismo, de pensamento iluminista e combatendo milhares de anos de narrativas fantásticas, né? Então é um trabalho que ainda está no seu início, e que sempre é desafiante, tá? Então o que seria um mito, pessoal? O mito é uma narrativa que utiliza de elementos fantásticos para transmitir valores, percepções da natureza
e assim por diante, tá? Então aqui eu trouxe algumas imagens da mitologia grega, né? Por exemplo, a ideia do Minotauro, traz uma concepção que traz aqui a ideia do Ícaros, né? Que ficou preso no labirinto do Minotauro, as moiras do destino que moldam a vida das pessoas, né? A própria Medusa, a figura de Poseidon, que é um deus grego, tá? Tudo isso aqui para nós soa muito tentador. Eu adoro mitologia grega, acredito que muitos de vocês gostam também. Isso aqui é muito fascinante, tá? Traz alguns valores muito importantes, porque o mito ele não é algo descartável, mesmo com a construção da ciência. Por exemplo, a ideia do destino dos homens, que o destino dos homens e dos deuses está entrelaçado por algo impessoal, e essas moiras elas são impessoais, né? Uma vai criar o fio, né, que é a vida, outra vai costurar esse fio em outros fios e outra vai desfiar. Então a analogia da vida, que ela começa a ter um desenvolvimento, se interliga com outros fios e depois ela é desfiada, ela se torna esquecível, ela se acaba, né? Aqui a concepção do Ícaro, né, que ele foge do labirinto construindo asas de cera, porém ele não se contenta em apenas fugir do labirinto e ele vai e voa até o sol. Então as asas se queimam e ele cai. Então aqui traz a alegoria de que, olha, tome cuidado com as suas ambições que elas podem te matar, né? Então aqui são formas de descrever os fenômenos e as questões do cotidiano de maneira mais fantástica. Então elas são atrativas, porém não condizem com a verdade dos fatos, né? Então aqui, pessoal, o que é o mito, né? Vamos entender um pouco melhor. Uma definição de mito assim, mais abrangente serão narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos, não só pelos povos gregos, tá? Que eu peguei por conta da referência da mitologia grega, mas qualquer povo utilizou de narrativas míticas, desde os povos pré-colombianos aqui, né? Astecas, incas e maias, povos nórdicos, aqui até a imagem aqui de Thor, né? A ideia da mitologia nórdica, os povos antigos, mesopotâmios, babilônicos, assírios, fenícios, sumérios, os romanos, tá? Até nós podemos entender elementos do cristianismo como míticos, né, também, né? Você pode encontrar até mesmo no livro do Apocalipse várias referências de bestas míticas, tá? Então, as narrativas elas são construídas no decorrer da experiência humana, tá? Como uma forma de tentar explicar aquilo que os homens ainda não têm muito claro o seu funcionamento, né? Então aqui, ó, as civilizações antigas utilizavam-se dessas narrativas para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem, que não eram compreendidos por eles porque não existia um método científico, né? Então eles tinham que achar alguma forma de explicar de onde que eles vieram, o que eles são e para onde eles vão, né? Então isso é algo fundamental na experiência humana e sempre vai existir. Sempre vão existir as narrativas míticas, né, de todas as formas, porque nós temos essa necessidade de explicar a natureza e nós explicamos de várias formas. Então, por exemplo, quando você explica para uma criança o conto lá da Chapeuzinho Vermelho, que é uma história fictícia, você quer trazer alguns valores, né? Então nós utilizamos, inclusive, as narrativas míticas para poder educar as crianças, porque é muito mais atrativo você trabalhar com essa ideia da imaginação e de elementos imagéticos, né? Que não são fatos, tá? Para que você transmita outros valores. E os gregos, eles tinham muito dessas características alegóricas, né? Por isso que nós podemos dividir o mito em 3 níveis, né? A ideia da cosmogonia, a ideia de cosmos, que do grego significa ordem. Então, cosmos é o contrário de caos, que é a desordem, né? Então, a primeira função de Cronos, que é o tempo, é colocar ordem no caos. Então, no início era caos, né? Na teogonia grega, escrita por Hesíodo, né? Homero e Hesíodo, que são os dois principais escritores, criadores das narrativas míticas, né? Eles não escreveram, eles narraram isso, né? Porque era uma tradição oral. Então eles criaram essas histórias e na teogonia traz a primeira imagem que se tem é essa, né? Do caos. No início era caos, no início era desordem. Então Cronos vem e coloca ordem no caos. Ele cria um cosmos, ele vai relacionar as coisas. Então essa percepção cosmológica, né? Criar-se uma ordem no universo, né? Criar uma conexão entre as coisas. Então essa é uma das primeiras funções do mito, a cosmogonia, a função cosmogônica, né? Daí nós temos a função escatológica. Escaton significa esvaziamento, né? Então logos, aqui logia,
razão. Então, entender que as coisas elas têm um fim, né? Por isso que quando nós nos referimos a questões do corpo, né? Expressões do corpo como a dor, como o sangue, como as vísceras, as fezes, a urina, nós associamos isso a uma categoria de escatológico, porque fala de algo que se esvai, que sai, que termina, então é o término de alguma coisa. Porque as narrativas, ao mesmo tempo que elas trazem um princípio das coisas, elas também vão falar do fim dessas coisas, do esvaziamento de sentido dessas coisas, tá? Então é esta relação, o início e o fim. E aqui o elemento épico, né? O que é o épico? É você utilizar ações fantásticas, extraordinárias, né? A ideia de ordinário. Ordinário é o comum, é o que todos nós somos. E o extraordinário é algo para além daquilo que é comum. E aqui também tem uma outra relação conceitual. Algo crível, algo que eu posso demonstrar. E algo incrível, algo que escapa aos meus sentidos, né? Então, as narrativas épicas elas trabalham com esses dois níveis, né? Algo fantástico, algo extraordinário, né? E no sentido de algo incrível também, tá? Porque eu vou utilizar dessas ações extraordinárias, fantásticas, para transmitir valores. Então, por exemplo, quando eu falo que Aquiles, que é um personagem lá da Guerra de Troia, ele realizou aqueles atos, por mais que eles não sejam verdade, os valores embutidos naqueles atos vão influenciar a cultura dos espartanos, por exemplo, tá? Quando você mostra um Heitor que, mesmo sendo inferior ao Aquiles, vai lá e luta com ele e assume o seu destino, assume que ali o seu destino vai se selar, isso também traz um valor, que é da coragem, né? Então, os homens gregos eles se baseavam muito nessa relação dos mitos, dos personagens míticos, para construir a sua percepção de mundo, seus valores, né? Então, por exemplo, os espartanos, eles se consideravam descendentes diretos de Aquiles, tá? Então, essa relação que se tinha era muito simbólica, né? Era muito alegórica, tá? Aqui também nós temos um elemento que vai englobar essas três dimensões aqui do mito, que é a questão antropomórfica, né? Ou antropozoomórfica, dependendo de algumas culturas. O que é isso? Antropos, homem, né? Mórfico, de mudança. Então, as narrativas míticas sempre vão trazer a imagem dos deuses ou de elementos da natureza vinculados aos deuses com características humanas. No caso da mitologia grega e nórdica, isso fica muito claro, né? Agora, em algumas outras culturas, isso é um pouco mais indefinido, como, por exemplo, no mito dos egípcios, que é antropozoomórfico. Então, mistura-se características humanas com de animais, tá? Então, você sempre traz essas visões, essas imagens que juntam elementos da natureza, tá? Que nunca seriam conciliáveis dentro da realidade. Então, você misturar um corpo de um homem com a cabeça de um chacal, no caso de Anubis, né? Então, você misturar essas coisas, ou até mesmo a concepção de um homem com asas, né? Então, tudo isso é muito fascinante para nós e também traz aqui, essa fascinação pode trazer alguns valores. Por exemplo, Anubis era o deus do juízo, então ele julgava os homens no pós-morte lá, colocava o coração na balança, e se o coração fosse mais leve do que os bens, ele não poderia ser digno de entrar no mundo pós-morte, tá? Então essas características análogas trazem valores que vão impactar aquelas pessoas, tá? Então é muito importante, a construção do mito ela é muito importante, sim, tá? E o argumento? Como é que o argumento vai deixar as coisas mais chatas, né? Por quê? Porque o argumento vai tentar descrever a partir do método científico, do princípio de causalidade, como é que os fenômenos funcionam. Então, se antes eu dizia que a chuva é uma vontade de Zeus, né, que os trovões representam a ira de Zeus, agora eu vou dizer, não, os trovões são cargas elétricas que surgiram a partir da condensação das nuvens, que geram ali relações elétricas, atrito de átomos, de partículas, que vão gerar essas descargas elétricas, que por sua vez vão permitir a liquefação dessas nuvens, transformando-se em chuvas. Então, uma relação de causa e efeito, que é desenvolvida ali pelos pré-socráticos, os primeiros filósofos, né? Então, de certa forma, aqui nós vamos ter uma visão científica que é muito mais complicada de demonstrar, porque ela tem que ser, ao mesmo tempo que ela explica as coisas, ela vai
também ter a obrigação de convencer as pessoas, porque você convencer as pessoas com um argumento em paralelo com narrativas fantásticas é muito mais difícil. As narrativas fantásticas, elas são muito mais interessantes, né? Então, aqui, pessoal, nós temos esse paralelo muito importante entre as narrativas e o argumento. Então, eu espero que tenha ficado bem clara essa diferença, né? Os argumentos, eles se utilizam de relações causais, causa e efeito. Já as narrativas míticas, elementos imagéticos que trazem esses três princípios aqui: cosmogonia, escatologia e o elemento épico. Lembrando que o elemento épico aqui ele vai ser reproduzido também no teatro grego e ele vai ser repetido incansavelmente pelas sociedades, até chegar aqui em Hollywood, né, criando os filmes. Então, por exemplo, a ideia do herói. A ideia do herói vem lá da mitologia grega, né, de Homero e de Hesíodo, né? Então, o herói, ele aparece na Marvel, na DC, né, e ele é um elemento que vem lá das narrativas mitológicas da Grécia. Beleza, pessoal? Então é isso. Próxima semana eu vou começar a fazer a revisão, tá? E não deixe então de fazer as atividades que eu mando para vocês lá no portal junto com esses vídeos, tá? Essa semana vai ter alguma coisa, então não deixe de fazer, porque vale nota. Beleza, pessoal? Até mais. Um abraço.